Vamos fazer uma pequena revisão, tá? Nestas duas colunas aqui. Tem os exercícios resolvidos, mas a gente vai explicar passo a passo para entender como foi feito. Ó, pessoal, geradores elétricos, apostila da 7 a 14 para todos os conceitos. Gerador elétrico, ele pega qualquer tipo de energia não elétrica. Então pensa aí, energia química, magnética, potencial, cinética, hidráulica, etc. E converte em energia elétrica. Ou seja, ele pega uma forma de energia, gera potência e essa potência consome cargas elétricas. Essa é a principal função do gerador elétrico. Todo gerador elétrico, ele tem como simbologia a força eletromotriz dada em volts e a resistência interna dada em ohms. Ligado aos terminais do gerador tem uma DDP dada em volts. Polo positivo é o maior, polo negativo é o menor. A corrente sai do polo positivo, alimenta todo o circuito, descarrega no negativo no sentido convencional da corrente elétrica. Beleza? Professor, essa resistência aí ela não tem realmente lá no aparelho. Seria o que? A perda de calor, de alguma coisa? Seria isso? Essa é a resistência do próprio gerador. Eu posso ter no circuito uma outra resistência ou outras a mais no circuito. Seriam as resistências externas. Sabe? Então, exemplos do dia a dia aí, ó, pilha e bateria são exemplos de transformar energia não elétrica, que seria energias químicas, né, em energia elétrica. Pessoal, todo gerador gera 3 potências. A potência que entra é gerada, depende da força eletromotriz e da corrente. A potência que é dissipada, dissipa o gerador, resistência vezes corrente ao quadrado. E a potência que é lançada ao meio externo, tensão vezes corrente. Tudo bem? Isso aqui já vem lá dos conceitos de corrente elétrica e resistência elétrica. Todo gerador tem rendimento elétrico. O rendimento elétrico é dado em porcentagem. Ele depende da potência lançada dividido pela potência gerada. Ou ele depende da tensão dividido pela força eletromotriz. Tudo bem? Toda a potência gerada é a potência dissipada mais a potência lançada. Então toda a potência que entra tem que ser igual à somatória das potências que saem. Equação do gerador elétrico. Esta fórmula é bastante útil. Vai ser muito utilizada no decorrer dos exercícios. É igual à primeira lei de Ohm, né? U-RI. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Essa é a mesma coisa. Então, o gerador elétrico, ele tem a formulinha que é chamada de equação do gerador elétrico, aonde depende da tensão elétrica, da força eletromotriz, da resistência interna e da corrente que passa no circuito elétrico. Então, tensão é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica que passa nele. Isso aqui é fundamental. É teoria. Tenho que saber, sim. Se eu não souber, eu travo no desenvolvimento do exercício. Exercício número 3. O exercício número 3, que vai trabalhar em cima dessas fórmulas aqui, ele vai cair em cima deste conceito aqui. Se não souber este conceito, eu vou travar na hora de desenvolver. Toda vez que eu falar de voltímetro ideal, é um gerador ideal. Gerador ideal, a resistência dele é nula. Se a resistência é nula, o circuito está aberto. O circuito está aberto, não passa corrente elétrica. Não passando corrente elétrica aqui, a tensão é igual à força eletromotriz. A bateria seria um voltímetro ideal ou não? Não. Voltímetro ideal é quando tem rendimento de 100%. Não seria não. Não. Aí tem que ver a qualidade realmente do gerador. Existe gerador de 100%? Existe, mas tem que procurar. Tá? Então, pessoal, tensão é igual a força eletromotriz toda vez que eu falar de quê? De voltímetro ideal, ou de gerador ideal, ou de circuito aberto.
Circuito aberto não passa corrente. Se eu colocar um zero aqui no lugar do I, 0 vezes R dá 0, então tensão é igual a força. Então o exercício 3 vai precisar dessas 3 linhas aqui para responder. O exercício 5 é para praticar também. O 4 eu vou comentar. Porém, pessoal, vamos relembrar uma coisa. Semana passada, foi segunda, depois da correção da prova, e terça, no decorrer da aula, foi. E no começo de agosto, a gente fez uma revisão geral de todos os conceitos voltados para a eletricidade. E isso eu vou precisar no decorrer deste conteúdo. Então o exercício 4, ele engloba o conceito de geradores, mas para resolver precisa de tudo que vocês já viram lá atrás. Tudo. Fórmulas e conceitos. Tudo bem? Então, todos os conceitos lá atrás vou precisar. Então, olha só o segundo exercício. Cadê, Luciano? Isso da semana passada. Pega aí. Pega aí, Corintiano. Então, o segundo, ó. Todos fizeram aí? Bateu? Não deram como você que eu estou vendo a lousa, não. Bateu não. Então, olha só o segundo. Não vi na aula. Só, segundo. Um gerador elétrico, pá. Só, ser gerador elétrico, o que eu tenho que saber? Todo gerador elétrico tem força eletromotriz e resistência interna. Acabou. Força eletromotriz e resistência interna, eu tenho que saber que isso faz parte da simbologia de um gerador elétrico. E resistência interna fornece energia a uma lâmpada. Então, ó, ligado a este gerador, eu tenho uma lâmpada. Toda lâmpada tem resistência. Resistência externa. Por quê? Porque a interna é esta daqui. A DDP nos terminais do gerador elétrico é 100 volts. Então, entre os terminais do gerador, eu tenho uma tensão de 100 volts. Só, tensão ou DDP, isso é igual a U. Cuidado com os conceitos. Se eu trocar conceito de tensão ou DDP para força eletromotriz, eu vou jogar valores errados em locais errados e vai dar tudo errado. Tudo bem? Ambos são dados em volts. Segue lá. E a corrente elétrica que o atravessa vale em 1 ampere. Então a corrente sai do positivo, alimenta todo o circuito, passa pela lâmpada, descarrega negativo. Isso é 1 ampere. Perguntas-chave. Sendo o rendimento do gerador, ó, ele deu rendimento. Ele pegou este gerador e falou que o rendimento é dado em porcentagem. É 80%. Só 80%, vamos ler isso matematicamente. 80 por, que é a barrinha 100. Então, na verdade, eu estou dividindo 80 por 100. 80 dividido por 100 dá 0, tudo bem? Então, 80%. É 80%. Aí ele pergunta para me calcular força eletromotriz, que é dada em volts, resistência interna, que é dada em ohms. Então, olha só. Pega aí, então, olha só. Para me calcular a força eletromotriz, eu olho para o gerador. O gerador, ele tem resistência interna? Não, porque é a segunda pergunta. Tem força eletromotriz? Não, porque é a pergunta. Tem corrente? Tem. Tem tensão? Tem. E ele tem rendimento. Voltando lá atrás, todo rendimento, ele depende da potência lançada dividido pela potência gerada. Foi dado potência lançada e potência gerada?
Não foi. Ah, professor, mas eu posso calcular. Mas eu posso calcular a potência lançada. Por quê? Porque ele deu tensão e deu corrente. Dá para calcular a potência gerada? Não dou. Por quê? Porque não tem força elétrica, mas só tem corrente. Mas eu posso utilizar e calcular, sim. Mas o rendimento também, ele depende do quê? Da tensão dividido pela força elétrica motriz. Por quê? Se eu cortar corrente daqui, vai dar tensão dividido por ele. Tudo bem? Então, as duas fórmulas fazem o cálculo do rendimento. Ele já deu rendimento. Ele já deu tensão. Então, eu vou calcular força elétrica motriz. Então, na fórmula aqui, ó, rendimento é igual a tensão dividido pela força elétrica motriz. Substituo agora rendimento 0,8, tensão 100, divido pela força elétrica motriz. Multiplico isso em X. X não, está errado. Então, portanto, a força elétrica motriz é a tensão dividido pelo rendimento. Portanto, a força elétrica motriz deu 125 volts. Então, a primeira resposta já foi resolvida. Então, como é que calculei a força eletromotriz? Mediante a fórmula do rendimento. Por quê? Porque ele deu rendimento. Tudo bem? Deu para entender ou alguém está viajando? E aí, Pujão? Não tem tirado as duas potências aí, ó. Tudo bem, Não tio? tem tirado as duas potências. Vai, cara. Tudo bem? Tudo, professor. Tá dando para entender? Professor, fazendo a história dessa aula aí, é a primeira aula que eu tô assistindo, né? Então, Ah, tá. tô Não viajando tem aí. tirado as duas potências aí. Não, porque aqui é o seguinte, para mim calcular rendimento, ou eu pego este bloco, ou este bloco. Ah, tá, entendeu. Tudo bem? Tudo bem. Uma das duas fórmulas calcula o rendimento. Se eu tiver potências, eu vou utilizar esta parte da fórmula. Mas se eu não tiver potências, eu utilizo esta parte da fórmula. Beleza? O senhor não deu essa fórmula não, hein, professor? Sim, puxa, faz tempo. Consulta, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, faltou. Então, ó, pulou. Ó, então olha direito. Só, para mim calcular a resistência interna, vamos entender agora. Olha o gerador. O gerador tem força eletromotriz? É. Tem. Eu vou calcular. Opa, se eu errar o item A, eu erro o item B. Então tá tudo errado. Tem corrente? Tem. Tem tensão? Então só falta calcular a resistência interna. Então, voltando na fórmula chave, tensão foi dada, força eletromotriz foi calculada, corrente foi dada, calculo resistência interna. Então, da equação do gerador elétrico, calculo resistência interna. Então, o valor da tensão é 100 volts, o valor da força eletromotriz foi 125 volts, menos o valor da pergunta, que é a resistência interna, vezes a corrente que passa no gerador elétrico. Fazendo uma equação do primeiro grau, né? Esse cara vem para cá positivo, e 1 vezes R é o próprio R. Beleza? Cuidado com isso aqui. Isso aqui é 1. Mas podia ser 2, 100, 1000 e assim vai, né? E outra, corrente em amperes. Não tem nem múltiplos nem submúltiplos aqui. Se tivesse, estaria aqui também. Tudo bem? Depois na prova. Cuidado. Atenção. Joga o 100 para lá, vai negar. E aí, fazendo a subtração, deu a resistência aí interna. Então, a resistência interna deste gerador aqui, ó, foi 25. Tudo bem? Há a possibilidade de calcular a resistência externa também, não? Sim. Isso vai vendo para frente. Só. Quando ele der a resistência externa, ou quando ele não der. Para você calcular a resistência externa em cima desta lâmpada, por exemplo, vamos supor que seja o R. Toda vez que vocês forem utilizar isso,
Vocês vão utilizar sempre a primeira lei da... Cuidado. É aí onde vem a pergunta. O valor dessa resistência, eu sempre vou sair pela primeira lei de Ohm. Por quê? Se eu quiser calcular essa resistência pela equação do gerador, eu estou fazendo tudo errado. Porque a equação do gerador é a resistência interna. E esta é a resistência externa. Parece que eu coloco R minúsculo, R maiúsculo. Então vai ter exercícios aí que vocês vão ter que utilizar a primeira lei de Ohm para calcular alguma coisa. Calculou esse alguma coisa, segue para calcular o que está sendo pedido. Então isso aqui não tem nada de novidade, você já conhece. Tudo bem? Dúvidas? Mas seria sem ohms. Também é ohms, toda a resistência. Não, mas no caso desse aí seria sem ohms. Ah, sim, a corrente e a tensão. É isso? Yes. Tudo bem? Dúvidas? Tem alguém que está viajando no segundo? Fizemos o primeiro. Primeiro, a gente utilizou as fórmulas das três potências e utilizou a fórmula da equação do gerador. E tem A e B. Tudo bem? Tem alguém brincando de mundial? Senhorita, vai contigo? Boa noite. Ei, você aí. Você... É 2 semanas que o tio já está apresentando o gerador de gerador. Não, perdão, só não veio na semana passada porque eu tava doente nem na segunda nem na terça. Mas assim, deu para você fotover por aí já? Deu pra... Não, na matéria da semana. Tô falando, pegou a matéria do pessoal. Não, vou pegar agora essa semana. Então, beleza. Mas ó, conceito são essas duas colunas, até agora, tá? Até agora. Aqui mais. Só, eu vou dar um delta T pro terceiro, pro quinto. E até mais, mas eu vou deixar esse espaço livre pro Thiago. Senão a gente ia até essa referência final. Como não queria apagar